Olá a todos, sejam bem-vindos ao De Olho no Mercado. Hoje é 10 de junho de 2022 e nós tivemos o pregão de sexta-feira. Lembrando que os estudos apresentados não se configuram como recomendação de investimentos, mas têm caráter educacional. A gente vai começar pelo mini índice com uma análise triple screen. Começando nesse triple screen nós temos o gráfico de 1 hora aqui à esquerda, o gráfico diário na direita superior e o gráfico semanal na esquerda, na direita inferior. Essa análise triple screen é baseada no quem é o precursor, o idealizador desse método é o Alexander Elder, ele que prega sobre a relação triple screen e eu acho bastante eficiente. É uma leitura bastante completa, gráfica que a gente pode fazer nos ativos, tá? Porque quando nós temos a mesma tendência nos três gráficos, semanal, diário e de 1 hora, o potencial de queda é maior. Aliás, o potencial do movimento da tendência é maior. Aqui, que nós já estamos em tendência de baixa no gráfico, no mini índice, Por isso que eu acabei falando queda. Mas, então é importante que os três prazos estejam alinhados, No gráfico semanal, o mini índice, olha só, ele formou um pivô de baixa, onde que ele formar um fundo mais baixo do que o fundo anterior. Ele sobe, forma um topo mais baixo que o topo anterior, não conseguindo romper na média de 200 e na média de 20, e aí ele retoma a queda. E nessa retomada, o grande sinal e o sinal assim, mais importante que a gente tem da retomada da queda é quando há um candle de força. E nós tivemos um candle de força essa semana. Essa semana, os preços caíram, sexta, quinta, quarta, terça, segunda. A semana inteira. Na semana inteira houve queda. E aí, no gráfico semanal, nós tivemos aí um candle de força. Possivelmente, os preços vão bater na região de suporte. Ter uma certa dificuldade. A região de suporte, naturalmente, é uma barreira para os preços. Vamos ter um pullback, um certo movimento de correção. Nem que ele venha aqui, vai bater a região de suporte em 103.241, ela está sinalizada aqui nos três gráficos, e aí nós naturalmente vamos ter, ele vai vir aqui no gráfico diário, ele vai bater, possivelmente ele vai dar uma segurada aqui, ou fazer um movimento de correção até as médias e voltar a cair, tá? Quando a tendência está muito forte, às vezes esse pullback, ele não ocorre no gráfico diário, às vezes o gráfico diário pode ser até mesmo uma perna de baixa. A gente olha só para aqui, pode ser talvez até uma perna de baixa, assim, como de super tendência de baixa aqui, ó. Ele vindo, fazendo correções na média de 8 períodos, ao invés de ser na média de 20. Tá? Mas no gráfico de 1 hora, inevitavelmente, em algum momento, ele vai vir na média de 20. Você pode ver que ele cai aqui, vai na média de 20, cai, segura na média de 8, aí ele se aproxima, quase esbarra na média de 20 e aí retoma a queda, tá? Então assim, depende de qual média você quer conduzir o seu trade, O ideal, acho que o mais seguro é o gráfico para um swing trade no mini índice, que é um ativo alavancado, é você esperar a correção na média de 20 do gráfico de 1 hora. Tá, esse é o ideal, porque aqui a relação, embora o gráfico de 1 hora ele tenha uma volatilidade maior do que o gráfico diário, e, assim, depende do quanto que você tem, de margem, na corretora. Se você tem muito, muito assim, que eu falo assim, 20 mil reais para um mini contrato, beleza, aí você pode ir pelo gráfico diário tranquilo. Agora, se você tem o mínimo de margem que é recomendado, que acho que é 3 mil, aí o ideal é você fazer um swing trade pelo gráfico de 1 hora. Porque os stops são menores, e sempre esperando uma correção na média de 20 períodos. Então aqui a gente vê que o DMI dos três prazos está com DI- acima do DI+, Aqui no semanal já estava.
Aqui no gráfico diário houve toda essa oscilação, mas voltou a estar. E aqui no gráfico de 1 hora já estava já desde o dia 6 de junho, tá? E o DMI, ele indica a tendência, né? Os 3 prazos estão aí totalmente alinhados, tá? Então, mini índice vai vir buscar. E aí é o seguinte, já vou até adiantar aqui uma coisa que eu havia falado. Eu coloquei aqui no semanal, porque é o seguinte, se preços vierem e romperem aqui, ele vai confirmar esse pivô de baixa, tá? E a queda não vai ser pequena. Eu já vou até fazer a primeira projeção de Fibonacci aqui, começando aqui pelo início da tendência de baixa, pegando a cabeça do pivô de baixa. Para ser mais conservador, eu não utilizo o pavio, eu pego aqui no fechamento, tá? E aí nós temos aí, ó, no semanal, o próximo alvo de Fibonacci em 92.702 pontos. Então, se romper 103.241 pontos, vai buscar os 92.000 pontos. Cerca de 8, 9, 10, 11 mil pontos de queda. Tá? 11 mil pontos de queda. O ADX do semanal já está em 32. O mínimo é 30. Então, ele está mostrando que a força da tendência já está minimamente razoável. E vai buscar aí esse alvo de Fibonacci, né? Vai buscar esse alvo de Fibonacci. Vamos ver aqui, ó, regiões de suporte. Nós temos 92.000. Vamos colocar aqui no outro aqui. Vamos ver se tem alguma região de suporte importante. Aqui, ó, nós tivemos dois regiões de suporte aqui, ó. Em 88.000 nós temos um suporte importante depois de 92. Depois nós temos aqui, ó, na reta da média de 200 aqui atrás, em 83, né, nós temos aqui, ó, em 74 e por último 67 pontos. Tá? Mas eu considero mais assertivo com maior nível de acerto a questão de quando a gente pega um pivô. Tá? Um pivô ele é maior. Essa questão de suportes e resistências, pode ser que ele venha atingir o suporte, pode ser que não, mas tá aí, né? Então já sabe que semana que vem, e tudo está indicando que semana que vem os preços vão continuar em queda, né? O máximo que vai ocorrer se tiver uma alta é um movimento de correção. Já virou já para queda, para tendência de baixa em todos os prazos. Então isso é muito claro nos gráficos, tá? Mas quando romper, seja semana que vem, seja na outra, em 103.241 pontos, nós temos aí alvo de Fibonacci 92.702. Tá, esse é o alvo de Fibo do mini índice. Então a bolsa é queda e a gente vai ver aqui o SP 500, o Dow Jones, o Nasdaq. Pode ver que isso daqui está diretamente ligado, né, com o mercado americano. O mercado americano está idêntico à bolsa brasileira, ao índice. Tá? E o dólar, ele formou o Power Breakout que eu falei ontem. Né? Ontem eu fiz um vídeo exclusivo para os assinantes, né, mostrando somente os ativos que estavam com alguma coisa, com setup armado, etc e tal. E aí eu falei, olha, os preços eles subiram, aí eles andam de lado. As médias elas não embolaram ainda, então ainda há tempo. Se houver um rompimento dessa lateralização, e aí eu pego a máxima aqui, ó, a máxima aqui era 4,96. Tá? A máxima aqui, depois que eu romper, arma o setup Power Breakout. E aí armou. No gráfico de 60 minutos, armou não, acionou, né? Ele estava armado porque o padrão gráfico ocorre. O setup aciona quando os preços vão na direção em que este padrão gráfico diz que vai. Então este padrão gráfico, ele diz, né, quem conhece o padrão gráfico sabe, né, diz que os preços iriam retomar o movimento de alta, né? E aí quando os preços eles realmente retomam o movimento de alta, sem romper e sem embolar as médias aqui, o padrão, né, o setup ele é acionado. Então dá, né, a entrada de compra um pouco acima de 4,96 e aí vai, né? O alvo é 5,09, por quê? Porque nós temos a média de 20 períodos e 200 períodos do gráfico semanal.
Tá? A gente não sabe, né, se os preços vão conseguir romper. Tudo indica que sim, né? Tudo indica que sim, mas se o ADX ele está em 34 no gráfico semanal, mas o DI- ainda está acima do DI+. Então nós não temos um alinhamento igual lá no mini índice, nós não temos no mini dólar. Tá? Se houvesse já o cruzamento do DI+ com o DI-, beleza. Se já tivesse o rompimento dessas duas médias, beleza. Tá? Se tivéssemos um pivô de alta já confirmado aqui, beleza. Se a banda de Bollinger no gráfico diário estivesse mais para baixo e os preços já empurrando a banda de Bollinger, também. Tá? Ele está subindo, a gente vê que ele pegou um fôlego bacana, né? Mas não tem ainda todos os indicadores alinhados, né? A gente trabalha com os indicadores, então a minha leitura é dos indicadores, é uma leitura objetiva, né? Eu não vou fazer uma leitura subjetiva e falar, o dólar vai subir porque o índice está caindo e tal. Não sei, né? Aqui ele acionou o Power Breakout e nós temos como alvo 509, que é a média de 200 aqui, ó, né? Porque no gráfico semanal ele rompeu acima da média de 8, que é essa primeira linha, 4,96, e aí naturalmente ele vai buscar a outra média lá em cima, tá? Foi um candle de força também, né? Um candle, praticamente um candle barra elefante, né? Do gráfico semanal. A gente tem que analisar o tamanho do candle baseado nos tamanhos dos candles, na média, né, dos tamanhos dos candles deste prazo. Então foi relativamente um candle barra elefante, né? Quase que um Marubozu aí, né? O Marubozu com pequenos pavios na parte superior e inferior ainda é um Marubozu, tá? Ele não pode ter pavios longos. Então assim, foi um Marubozu. Já tiveram outros, né? Esse aqui, ó, foi maior, claro, mas é um candle de força. Um candle de força é aquele que tem um corpo considerável, né? Na média, você pode ver que ele está entre os maiores, né? E os pavios, se ele tiver, são muito pequenos, né? Então, assim, ele representou uma alta muito grande. Então, essa semana, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, olha só, foram 5 altas consecutivas no gráfico diário. 5 pregões de alta consecutiva. E isso, é claro, indica momentum, né? Indica que houve uma entrada de volume muito grande no dólar. Então, assim, as chances são de que vai subir, mas não houve ainda um alinhamento completo, né, de todos os gráficos. Né? Aqui, ó, nós temos Power Breakout. Mas aí, quando bater aqui, ó, nas médias do semanal, nós vamos ter que ter a formação de um pivô aqui, ó. Nós vamos ter uma correção aqui no gráfico diário, né? Ele deve cair ou andar de lado para formar esse padrão aqui agora no gráfico diário, tá? E aí sim, quando no gráfico diário os preços fizerem o que ele está fazendo aqui, ó, que é o ADX, ó, tá em 45. O MACD está altista. Os preços, as três médias ascendentes. Os preços empurrando a banda de Bollinger superior para cima, né? Acima da média de 200, né? Porque a média de 200 do gráfico semanal ainda está acima do preço. Então assim, rompeu acima da média de 200, aí ele já está altista em todos os gráficos, tá? Então é isso. Mas o dólar e o índice, eles são correlacionados, né? Eu já vi gente aí respeitada no mercado falando que não é, mas é porque a correlação ela não é linear, né? É isso que as pessoas acham. As pessoas querem fazer um long short, né? Então, por exemplo, o índice está caindo, e dólar subindo. Então você vai fazer um long em dólar. Long é comprar. Você vai comprar dólar e vender índice, né? Isso seria um long short. Só que para você fazer uma coisa dessa, pode ser que dá certo? Pode ser que dá certo, sim. Só que a volatilidade ela é muito grande e você tem que ter um volume muito grande de margem, tá? Porque a oscilação é muito grande. Mas na fritada dos ovos, né, o índice vai cair, o dólar vai subir, tá? Só que essa relação ela não é linear, tá? Ela não é linear. Então, por exemplo, o índice, né? Ó, ele estava em queda, né? Olha só, aqui no gráfico diário, tá? Desde abril ele estava em queda. O dólar, no gráfico diário, né? Olha só, em abril ele estava em queda desde março, né? Ele caiu. Então é o seguinte, abril que teve queda lá no índice, ele subiu.
Mas aí depois ele voltou a cair. E o índice continuou em queda. Então, se você pegar em determinadas janelas, ele é correlacionado em determinadas janelas, tá? E aí, para você conseguir pegar essa correlação, você teria que ficar posicionado, né? Por exemplo, agora você teria tá vendido em índice e comprado em dólar. E posicionado assim para longo prazo, deixar um bom tempo, com margem muito grande, muito dinheiro na corretora, para operar poucos mini contratos, tá? Para você ganhar aí nessa relação, tá? E aí você tem que ficar atento também, tem um stop loss nos dois, tanto no dólar quanto no índice, bem calibrado, porque o mercado vira, né? Se o mini índice, né, aí já, se ele vira para cima, né, ele vira para cima, então por exemplo aqui, ó, ele estava em queda, ele virou para cima quando, hein? Ele virou para cima aqui em janeiro. Vamos ver se o dólar virou para baixo em janeiro. Janeiro o dólar virou para baixo, ó. Janeiro 2022 o dólar estava caindo, tá? Então, você tinha que ter, você estava virado, tá? Você estava aqui, ó, vendido em dólar e comprado em índice. Tá, aí o dólar virou. Quando o dólar virou, você tem que conseguir captar essa virada do dólar e virar a mão no dólar e virar a mão no índice lá. Tá? Então, assim, não é uma correlação linear, né? Nós temos janelas. Então, vamos supor que 60% do tempo eles estão correlacionados e 40% do tempo não estão correlacionados. E aí, dependendo de onde você entra, de como você conduz essa operação, né? De como você calibra o seu stop loss, se você tem stop loss, etc e tal, dependendo, você pode ter mais prejuízo do que lucro, tá? Mais prejuízo do que lucro. Então, é difícil, né? Não são só indicadores técnicos, tá? Quem faz long short tem uma análise quantitativa. Pega uma série de dados, né? Pegam vários indicadores, pegam vários dados, correlacionam esses dados, cruzam um dado com o outro, dado de preço, dado de volume, faz modelagem matemática, né? Aplica várias fórmulas, etc, para conseguir identificar essas janelas aí em que eles estão correlacionados. Por exemplo, agora parece que eles estão entrando numa correlação, tá? E aí, se você pegar, por exemplo, a referência, a média de 20 do gráfico diário, né, o preço do gráfico diário, vamos olhar só o gráfico diário. Tá, os preços subiram acima do gráfico diário do dólar. No índice, os preços caíram abaixo do gráfico diário, da média de 20 do gráfico diário. Então, se você às vezes pegar as médias de 20 como referência, aí sim, agora tá, né? Você tá um short, um long no dólar e short agora no índice, baseado na média de 20. E aí, às vezes, por exemplo, aqui, ó, você vai estar vendido e o seu stop, você vai estar vendido no índice. Vamos lá primeiro, a operação é de long e short, então você tem que estar long no dólar. Tá, então você comprou dólar. Tá, o seu stop aqui vai ser uma ordem de venda programada. Então você conduz pela média de 20. Em plataformas, até mesmo pelo Profchart, né? O Profchart já tem esse sistema aqui, como você programar uma série de coisas, né? Tem o MetaTrader e tal, você pode programar o stop pela média de 20. Né? Você pode semi-automatizar o seu trading. A sua entrada foi na mão, né? Você foi lá e gerou uma boleta e comprou dólar. Mas a condução do seu stop pode ser automático. Até mesmo, né, algum indicador, né, como o stop ATR, alguma coisa assim. Aí aqui o seu stop vai ser uma ordem de venda programada, tá? Abaixo do preço, né? E então você pode às vezes conduzir pela média de 20, tá? Do gráfico diário. E aqui no índice você vai estar short, né? Você está long no dólar e short no índice. Short quer dizer vendido. E aí você está vendido. Você pode, aí aqui no caso, a sua ordem de stop é uma ordem de compra, porque você está vendido. E aí você pode conduzir pela média de 20 do gráfico diário, tá? Pode ser, né, essa correlação. Eu vou ver se nesse final de semana ou na semana que vem, eu vou pegar os dois, eu vou colocar os dois no mesmo gráfico, o índice e o dólar, e vou mostrar as janelas de correlação entre eles. Tá? E aí eu vou pegar aqui a média de 20 do gráfico diário, eu vou fazer essa análise de correlação de vários prazos, e aí vim aqui mostrar para vocês em qual prazo há mais dessas janelas e qual é a melhor forma de você conduzir, né? Eu agora, olhando assim, ó, a olho nu, me parece
que pela média de 20 do gráfico diário parece que é o melhor, tá? Mas vamos ver. Então é isso, né? Há correlação, mas não é uma correlação, né, igual, né, linear, tá? Não é uma correlação linear. Vamos entre os papéis que mais caíram, para a gente dar uma passada entre os papéis que mais caíram. RCSL3 rompeu essa região de suporte importante que tinha aqui, ó. Um baita suporte que tinha, rompeu. Beleza, né? Aí você fala, rompeu, bacana, tal. Tá, você espera uma correção na média de 20 aqui no gráfico de 1 hora, né, e ver se vai retomar o movimento de queda, tá? Ou às vezes ele vai fazer um pullback no gráfico diário. Tem que ficar esperto. Agora, o papel custa R$ 2,36, é um valor muito baixo, né? Ele não tem tanta liquidez, né? Os candles são pequenos. Quando ele pega um movimento forte assim, ó, que a liquidez entra. Então tem que tomar muito cuidado. Tem que tomar muito cuidado porque papel com pouca liquidez e com valor tão baixo, você pode tomar um slippage, tá? Slippage é quando a sua ordem não é acionada, né? Você entra, por exemplo, vendido aqui, ó, a 2,36, você está vendido. E você tem uma ordem de compra programada, né? Porque você está vendido. Então seu stop loss é uma ordem de compra programada, você está aqui, ó, em 2,67 sobre a média de 20 períodos. Beleza, aí entra um fundo ou entra algum maluco aí querendo comprar o papel. R$2 é muito barato. O cara entra aqui comprando R$200 mil, quase que 100 mil ações, abre com um baita gap de alta, e aí ele que estava sendo negociado a 2,36, ele já abre a 2,75. A sua ordem de compra programada que estava 2,67 não é acionada. Ele passa a ser negociado a 2,75 e consegue romper a média de 200 aqui, ó, e já começa a subir. Então quando você abre a sua tela, você está com baita de um prejuízo, tá? Porque papel muito barato, 10 centavos já corresponde a uma porcentagem muito grande. Muito grande. Não é porque o papel é barato que é fácil de operar. Não. Subiu aqui, ó, 20 centavos, já corresponde a 20%, 40% do preço, né, de alta ou de queda, né, ao contrário de outros papéis que são mais caros, tá? Então tem que tomar muito cuidado, né? Americanas aqui, ó, lojas americanas, né, tá em queda. O papel já custa R$15, já tem uma liquidez maior, né? Já teria que entrar um volume muito grande, né? Para comprar 100 mil ações aqui teria que ser pelo menos R$1,5 milhão, né? Então assim, R$1,5 milhão de reais que tem que entrar comprado num papel como esse para gerar o mesmo efeito que geraria em RCSL3, né? 10% do preço aqui, ó, do volume que você teria aqui, você consegue produzir uma oscilação muito grande em RCSL3, tá? Aqui é a mesma coisa, ó, ele está em tendência de baixa. Aqui ele já está bastante esticado, né? Muito esticado, até no gráfico diário ele está muito esticado. Ele rompeu o último suporte importante, foi aqui em cima, ó, em 20,48. Então assim, ele fica esticado, a média de 20 fica para trás. O ideal é esperar na média de 20 do gráfico diário, quando ele já está bastante esticado aqui. Ou trades curtos no gráfico de 1 hora, né? Tem que ver. Mas o papel está em tendência de baixa, está tudo alinhado, ó. O DMI está alinhado do gráfico de 1 hora, diário e semanal, tá? Enjoei também está com tudo alinhado. Rompeu o último suporte em 1,79 e segue em queda, né? Segue em queda. Ele fez um repique próximo à média de 8 no gráfico diário, voltou a cair. No semanal fez uma baita candle de força. Nos 60 minutos ele fez um breakout aqui, né? Breakout. Agora é esperar um outro breakout aqui também, ó, né? Mas também, ó, 1,56, mais barato ainda do que RCSL3. Então, tem que tomar muito cuidado, tá? Agora, dos papéis que mais subiram, tem uma questão muito importante aqui, ó. Qualicorp, Qual3, subiu, né? Subiu forte no pregão de hoje, beleza. Mas ele não está, né, com todos os prazos alinhados, né? No gráfico de 1 hora, o DMI está altista. Aqui no diário o DMI acabou de virar, o DI mais está acima de DI menos, mas no gráfico semanal ainda se configura com um movimento de correção. Então, não vale a pena
entrar comprado num papel que pode bater na média de 8 e voltar a cair, ou na média de 20 e voltar a cair, né? Porque o ADX está acima de 34 no gráfico semanal e ele está alto, ó, né? Ele está alto. CMIN 3, CMIN 3, mesma coisa, tá? Tá tentando ensaiar um pivô de alta aqui no gráfico diário, mas ó, média de 20 está lá em cima e o DI- ainda está acima do DI+. E BLAU3, também mesma coisa, o gráfico semanal. Por isso que quando há um bear market, né, há tendência de baixa e tudo mais, e a volatilidade é muito grande, você não consegue, né, operar tantos papéis, você tem que esperar. Porque não há um alinhamento dos 3 prazos. E quando não há um alinhamento, você pode entrar comprado aqui, ó, em BLAU 3, você pode entrar comprado e você tomar, né, e os preços pararem de subir na média de 20. Tá? Tem que esperar uma reversão aqui, ó. A reversão é quando ele vai romper a média de 20 do gráfico semanal. As bandas de Bollinger vão se comprimir. Os preços vão começar a empurrar essa banda de Bollinger superior para cima. O DI+ vai estar virado acima do DI-. As 3 médias vão estar viradas para cima e o ADX acima de 30. Então é isso, é tudo isso. É coisa simples, coisa básica, né? Coisa simples, não tem nada de especial na análise técnica, tá? Não tem nada de especial de... Não tem. Pra mim, a questão é você ter paciência, a questão é você ter um método, né? Você ter uma metodologia, ou seja, um passo a passo, um checklist. Eu falei isso no vídeo essa semana, né? E é isso. E você ter paciência e disciplina para você seguir o seu método. E sempre ir, né, aperfeiçoando ele. Então você tomou um stop, você olha se aquele stop era para ser tomado mesmo, ou se o stop foi algum erro, entendeu? E aí você vê se alguma coisa no seu trade system tá errado ou não tá. Então é isso, tá? É isso. É uma questão mais de disciplina do que de complexidade da metodologia em si. A análise técnica ela é muito mais fácil do que a análise fundamentalista, né? A análise fundamentalista tem uma série de cálculos financeiros, né? Você tem que saber contabilidade empresarial, analisar um balanço, pegar todos os índices, e aí tem gente que utiliza determinados índices, tem gente que não utiliza outros índices, tem gente que olha só o PL, a relação preço-lucro, né? Da relação que é a divisão do valor da ação pelo lucro que a empresa está tendo. Né? E tem gente que foca só nisso. E aí tem gente que não olha só isso não. Olha a questão também do dinheiro em caixa, olha a questão dos dividendos, olha a questão da dívida. Né? Por exemplo, o Warren Buffett, eu já li aquele livro Warren Buffett e a Análise de Balanços, né? E aí o que eu consegui captar é que o Warren Buffett ele gosta de empresas que, no geral, né, tem um endividamento baixo, tem um lucro historicamente estável, porque a empresa tem um certo monopólio. Por exemplo, a Coca-Cola, ela tem um monopólio da fórmula dela, né? Bancos, determinados bancos que ele tem um monopólio, né? E aí ele gosta, ó, dívida baixa, lucros com uma constante, que a empresa não precisa de investir muito em P&D, que é pesquisa e desenvolvimento. Então, por exemplo, a Coca-Cola, ela não precisa de reformular a fórmula dela, né? Tá aí há, sei lá, 50 anos fazendo sucesso, né? Empresas que precisam sempre estar criando uma nova tecnologia, ele não gosta, tá? Empresas que têm muito caixa, ele gosta, ou seja, muito dinheiro em caixa. Então, se passar por uma situação ruim, a empresa tem dinheiro para pagar salário, pagar as dívidas e sobreviver. Então é isso, esses são os parâmetros que ele olha, tá? São parâmetros básicos, tá? Ele olha isso. Dividendos, ele olha em alguns setores, mas não todos. Ele não compra só olhando dividendos. Ele tem algumas ações que pagam bons dividendos, sim, né? Mas tem outras que ele não olha. Então depende muito do setor, tá? Então é isso, ele olha essas coisas. Só que é o seguinte, para ganhar o dinheiro igual ele ganha, você tem que ter um dinheiro muito grande. Então, por exemplo, quando o Warren Buffett começou, ele não olhava todos esses critérios. Ele tinha que comprar a empresa que estava subprecificada, né? Então, assim, ele tinha que comprar a empresa que estava com valor muito abaixo do valor patrimonial e esperar essa empresa multiplicar o valor para ele vender. Então, ele tinha que ser muito mais agressivo, né? Ele pegou, por exemplo, 110
110, me parece, 110 mil dólares. Né, quando ele começou a gerenciar dinheiro, ele pegou 110 mil dólares e ele transformou em, não sei se foi em 5 anos, eu não sei a quantidade de anos, mas ele chegou a transformar isso, cento e tantos mil dólares, a 7 milhões de dólares, tá? Mas ele foi muito agressivo, né? Ele tinha a técnica lá de, que o apelido da técnica em inglês é última tragada, né? São empresas que ainda estão assim com o último fôlego. E o cara, ele falava que no começo da carreira dele, ele chegava a ler 1000 páginas por dia. Se você ver lá o documentário sobre ele, lá fala, né, que ele foi um pai ausente, tá? Ele estava em casa, mas ele ficava lá no sótão lendo relatórios financeiros, fazendo contas de contabilidade. Ele ficava o tempo todo trabalhando, tá? Então assim, o pessoal gosta, né? Todo mundo sonha em ser rico, mas poucas pessoas querem trabalhar do jeito que um cara rico, um cara que é bilionário trabalha. Né, o Bill Gates se casou com 39 anos de idade. Por quê? Porque os 10 primeiros anos na Microsoft, ele não tirou férias, não tirou feriado, não tirou folga, nem final de semana. Ele trabalhou 10 anos de maneira consecutiva, sem uma folga. Tá? Então assim, o cara é mais rico do mundo. Tá, mas o cara trabalha, né, o Elon Musk, que é o atual homem mais rico do mundo. Ele fala que ele trabalha mais de 100 horas por semana, né? 100 horas por semana. Então assim, isso dá uma média de 18 horas por dia. O cara dorme 5, 6 horas por noite no máximo. Então, né, assim, as pessoas querem simplificar o caminho para a riqueza, mas não analisam a realidade, não conhecem a realidade e não querem pagar o preço para isso, tá? Até porque você tem que analisar se compensa, né? Tem que analisar se compensa. O Elon Musk, ele já se divorciou várias vezes. O Warren Buffett não se dava muito bem com a esposa dele. O Bill Gates também já se divorciou. O Jeff Bezos divorciou. Então assim, os caras mais ricos do mundo são divorciados, né? Você quer o quê? Você quer ter família? Você quer ter uma estabilidade financeira, mas ter família? Ou você quer ser bilionário e ser sozinho? Né? É porque essa é a realidade. E aí o pessoal fica aí pregando, né, o empreendedorismo de palco, né? Que você tem que fazer isso, fazer aquilo, mas é uma vida assim, de sacrifício e só trabalhar, né? Então assim, tem que analisar também se vale a pena esse tipo de estilo de vida, tá? O mercado americano também está em queda, virou forte, né? Virou forte e também está prestes a romper o fundo, tá? Tanto o Dow Jones, esse aqui é o índice Dow Jones, esse aqui, ó, é o Nasdaq também. Próximo alvo de Fibonacci de Nasdaq no gráfico de 1 hora, 11.530 pontos, tá? Você pode ver aqui, ó, tá muito igual, né? E o SP500 também, ó, muito igual também. Então os três principais índices da bolsa americana estão em eminente queda. Grafistas.com.br é nosso site, onde que nós temos os nossos planos de assinatura e também a descrição de todos os nossos conteúdos. E Fundamentos de Análise Técnica é o nosso curso que nós temos tanto na Grafistas quanto aqui na Udemy. Se você quer fazer o curso separadamente, né, aqui tem toda a grade, basta entrar no link da bio do Instagram ou na descrição desse vídeo no YouTube, ok? Então vou ficando por aqui, um bom final de semana a todos, qualquer dúvida estou à disposição, e se Deus quiser, até a próxima semana.